Boa tarde a todos. Eu sou a Jenny, professora da Rede Municipal de Ensino e regente de 2 salas de leitura. E com muita honra e prazer vou mediar essa mesa florida com 3 pesquisadoras especialistas em Monteiro Lobato. E o título dessa mesa é "E a obra de Lobato caiu em domínio público. Vamos conversar?" Então, a ideia é... As pesquisadoras vão falar um pouquinho e depois a gente abre aí para o público, já que é uma conversa. Eu vou apresentar, então, a Antonella Catinari, está aqui ao meu lado, professora doutora em estudos literários, especialista em literatura infantil e juvenil, professora do ensino fundamental do Colégio Pedro II, atualmente conduz a oficina Lendo Lobato, no IEL, que é o Instituto Estação das Letras, é escritora e pesquisadora de literatura infantil e juvenil, tem livros selecionados para o catálogo de Bolonha, da Funilige, como também para programas de leitura do governo e prêmios como altamente recomendável da Funilige. Cristina Vilaça, que está ali, lá na extremidade, tem mestrado em literatura brasileira, é professora de literatura, especialista em literatura infantil e juvenil, é escritora e contadora de histórias. Alguns de seus livros foram selecionados para programas de leitura do governo, assim como para o catálogo de Bolonha, além de prêmios como o selo Seleção da Cátedra Unesco de Leitura e o altamente recomendável da Funilige. E bem no centro da mesa temos Sônia Travassos, ela é mestre e também doutora em educação pela UFRJ. Seu mestrado foi sobre a obra, a Soninha se debruçou sobre a obra de Monteiro Lobato. Então vejam que a gente assim, nós estamos cercados de especialistas. É especialista também em literatura infantil e juvenil, professora do ensino fundamental da Escola Éden. É escritora, contadora de histórias. Alguns de seus livros foram selecionados para o programa de leitura do governo e para o catálogo de Bolonha, também da Funilige. Então, antes da primeira fala, que é da Antonella, da Cristina, desculpa. Cristina vai iniciar. Eu vou falar só um pouquinho dessa questão do domínio público, né? É uma informação. Então, a proteção aos direitos autorais é válida por 70 anos e termina a partir do primeiro dia do ano seguinte, ou seja, Monteiro Lobato morreu em julho, 4 de julho de 1948, portanto, 1º de janeiro de 2019, então, a obra de Lobato entrou em domínio público. Assim, os direitos deixam de ser exclusivamente de seus descendentes, e aí é permitida a publicação por qualquer editora, com textos integrais, adaptações e até notas de rodapé, que é o caso, por exemplo, dessa obra aqui, que saiu esse ano pela Companhia das Letrinhas, com as notas de rodapé. E Marisa Lajolo fez a orientação, que também é grande especialista na obra de Lobato, e no rodapé a gente encontra a fala de Emília e Narizinho, né? A Emília com aquelas batatadas dela e Narizinho ali entrando para explicar e contextualizar para os novos leitores a obra de Lobato. Bem, a gente vê muitas editoras, aqui própria no salão a gente já viu, publicando. A gente tem a FDT, Moderna, a própria Companhia das Letrinhas, Maurício de Souza, Pedro Bandeira, muita gente aí adaptando, trazendo os textos de Lobato. Então, é sobre isso que hoje essa mesa vai falar. Então, vamos à Cristina. Boa tarde. Eu vou iniciar agradecendo. Mamãe me ensinou assim. Agradecer a Jenny, as minhas parceiras, sempre. Agradecer à Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil por essa oportunidade. Agradecer à direção da Biblioteca Parque. Esse lugar é nosso. Bom, a obra de Lobato caiu em domínio público.
diante de tantas e tão bem cuidadas novas edições, e a respeito dela também, acho que este é um momento muito especial para a gente discutir a sua obra, especialmente aqui, nesta biblioteca, neste evento tão esperado por profissionais do livro, educadores, mediadores de leitura e leitores de literatura infantil e juvenil. E ainda mais neste momento de ânimos tão acirrados, nessa intensa polarização em que vivemos, neste Brasil pós-golpe, onde todos fomos golpeados, onde qualquer declaração nas redes sociais pode gerar discussões explosivas, mas, especialmente agora, é preciso escolher com cuidado com quem confabular. E eu só gosto de tagarelar com pessoas especiais, e por isso eu tenho aqui duas excelentes tagarelas, a Sônia, a Antonella e agora a Jenny. Bom, além de ter sido já laureada como escritora revelação pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Antonella tem um blog com o sugestivo nome Emilíssimas. Vocês estão rindo, né? Mas ela tem também 2 tatuagens que homenageiam a personagem do sítio. E, por falar em sítio, ela tem um sítio também, que não é o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas é o sítio do Surucuá de Barriga Amarela. A Sônia, além de todos os títulos de livros, títulos acadêmicos, tal qual Dona Benta e Tia Anastácia, é uma excelente contadeira de histórias. Como diria Narizinho, um suco. Nós 3 já escrevemos sobre Monteiro Lobato. A dissertação de mestrado de Sônia trata da leitura de Lobato com as crianças de hoje. Já a da Antonella fala do conceito de ciência na obra infantil desse autor, querido por alguns e odiado por outros. Eu mesma já escrevi sobre o sacizante Monteiro Lobato. Nós 3 já experimentamos o pirlim-pim-pim e penetramos no universo do faz de conta do pessoal do sítio. Já refletimos sobre sua obra e também já nos chocamos com expressões e posicionamentos desse ariano arretado. Por toda essa vivência, decidimos fazer uma pesquisa a respeito do que pensam leitores e não leitores de Lobato, tanto adultos como crianças, tanto desenhadores como fazedores de literatura. Enfim, o que pensamos nós sobre as novas reedições e adaptações e releituras de sua obra. Essa pesquisa está em curso. E, a partir daí, virão alguns artigos, enfim, sobre suas inovações e contradições. Hoje vamos refletir sobre as recentes reedições das Aventuras da Turma do Sítio, em formato livro. Vamos nos deter a isso. Nas novas edições, mesmo as que optaram pelo texto original, podemos perceber a preocupação dos editores em inserir recursos facilitadores para a leitura, como notas de rodapé, glossários ao final do livro. A Antonella depois irá aprofundar o tema. Em seguida, Sônia irá comentar, expor as observações das pessoas que responderam ao nosso perguntário, como diria a Marta Lagarta. Depois, abriremos a roda para que vocês possam participar com seus pitacos nessa conversa batatal. Obrigada. Agora, Antonella. Olá, boa tarde. É para todo mundo. Bom, eu faço das palavras da Cris, né, de agradecimentos as minhas também, tá? Não vou repetir. E até porque o tempo da gente está aqui contado. Quando a gente pensou no formato conversa e não num formato palestra, então eu fui pensando algumas ideias para que a gente possa refletir sobre essa questão da adaptação.
E aí, assim, a primeira coisa que eu fui ver seria uma definição do que é adaptação. Então, fui lendo alguns textos Nelly Novaes Coelho, por exemplo, tá? E outros pesquisadores, a própria Marisa Lajolo, chegamos à ideia de que a adaptação pode ser entendida como um processo no sentido de um resumo, uma mudança livre de palavras, com permanência do enredo e modificações tendo por base o receptor. Então, a adaptação ela tem essa característica especial, que é tornar aquele original adaptado a um leitor específico. Então, isso é um ponto de partida. Na adaptação literária, então, a figura do leitor ela se apresenta mais determinante ainda do que no processo de criação, porque, muitas vezes, o criador da história, se você pensa, mas para quem você escreveu esse livro? Ele não tem um leitor, às vezes, específico, né? Às vezes, ele não pensa em escrever para crianças e o livro vira de criança, enfim. Mas, na adaptação, não. A adaptação ela tem essa visão de escrever para alguém determinado. Você vai alterar aquele texto pensando nesse leitor, tá? E, então, as inúmeras adaptações que foram realizadas em momentos históricos diferentes, também elas concretizam o seguinte postulado, de que a literatura ela não se apresenta assim como uma única resposta para as perguntas surgidas em cada época. Por quê? Porque esse leitor ele também vai se modificando, né? Culturalmente. O leitor, por exemplo, que teve acesso aos livros de Lobato contemporaneamente, era um outro leitor do que o leitor do século XXI. Então, as perguntas e as indagações que chegam ao texto do Lobato, pelas crianças, não são, provavelmente, as mesmas que as crianças lá do início do século XX tinham. Então, isso faz com que muita gente considere necessária a adaptação, para que os livros, então, venham responder a indagações das crianças de agora. Tá? Então, cabe ao adaptador compreender quais são essas indagações, qual é a demanda do público, né? E fazer essa modificação de acordo com o que ele intuir, ou pesquisar, ou o mercado disser. Isso vai depender do tipo de adaptação e da intervenção que vai ser feita no texto. Tá? Há pessoas que consideram que a adaptação não possui natureza literária, tá? E não aceitam nenhuma alteração na obra, né? Dizem que a obra é um todo inquestionável e que não deve ser modificada, não deve ter nenhuma alteração. É uma postura, segundo, né, quem gosta de adaptar e quem é a favor da adaptação, que é bastante conservadora, digamos, tá? Em face de uma perspectiva literária mais contemporânea. Então, dessa forma, a adaptação ela tem que ser trabalhada a partir da adequação do assunto, da estrutura da história, da forma, do estilo, do meio, né? de tudo o que tem no original do livro. Tá? E a adaptação ela pode ser entendida como uma intertextualidade, porque vai haver um diálogo entre o texto original e o texto novo criado pelo adaptador. Né? Bom, e foi exatamente isso que o Lobato fez, né? Porque a gente tem que lembrar, pensando agora nas adaptações, que o Monteiro Lobato foi um grande adaptador. Né? Ele adaptou Peter Pan, ele adaptou Dom Quixote, ele adaptou Hans Staden, né, na saga do Pica-Pau Amarelo. Mas como que ele adaptou? Como ele colocava essas obras? Em geral, era o seguinte, a Dona Benta, às vezes motivada pela curiosidade das crianças, às vezes por a história do mundo das crianças também, é uma adaptação de um livro, né, que existiu. Enfim, então, as crianças tinham alguma curiosidade, sempre despertada pela curiosidade, ou de Narizinho, ou de Pedrinho, né? E Dona Benta, então, ia ao original. Por exemplo, no caso do Peter Pan, o Lobato coloca a Dona Benta como uma pessoa que conhecia profundamente o inglês, porque, além, né, de adaptar, ela traduziu
a obra original. Ela foi atrás da obra original, traduziu e adaptou para as crianças. Em todo momento, Lobato ele coloca isso, que há uma obra original, que talvez aquele leitor infantil ele não consiga chegar ainda ao original, por falta de experiência como leitor, por questões de vocabulário, enfim, por vários motivos. Então, havia necessidade de uma mediadora. A dona Benta ela faz o papel de contadora e de mediadora dessas histórias, né? E a preocupação do Lobato era geralmente com a questão da linguagem, né? Era a coisa com que ele se batia mais, era a linguagem. Ele queria uma linguagem coloquial, tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, que ele adapta o enredo, mas ele mantém os personagens todos, ele adapta o enredo para a versão oralizada, digamos assim, porque é uma versão supostamente oralizada dentro de um texto escrito, porque a dona Benta ela conta, os meninos não leem a história, né? Então, quer dizer, então a gente percebe como é que o Lobato, como é que se dá esse processo dele. Foi assim que ele adaptou todos os seus textos, tá? Que mais? Interessante aqui. Outra coisa que o Lobato fazia, que aí é diferente de adaptação, é a apropriação, né? Ele pegava os personagens e levava para o mundo do sítio. E lá dentro, esses personagens, o Peter Pan, a Alice no País das Maravilhas, o Branca de Neve, o Chapeuzinho Vermelho, todos eles vão e participam. Mas isso não é do que a gente vai tratar. Isso é apropriação. É você pegar um personagem, se apropriar dele e colocar na sua história, né? Junto com os seus personagens, com a sua criação. Tá? Mas tem muita gente que confunde isso, confunde adaptação com apropriação. O Monteiro Lobato ele fazia as duas coisas. O Peter Pan, por exemplo, ele aparece no Reinações de Narizinho como Peninha. Nesse momento, o Monteiro Lobato está fazendo uma apropriação, inclusive dando um apelido para o Peter Pan. Mas, quando a dona Benta resolve contar a história, ali ele está fazendo uma adaptação. Tá? Que mais? Tá bom. Aí o que eu me pergunto é o seguinte, né? Fazendo esse apanhado rapidamente de como que o Lobato adaptava. O Lobato ele tinha como projeto, tá? Por que ele adaptava? Qual era a intenção do Lobato a adaptar? E ele fica muito claro para ele que ele tinha ideal de um projeto de construção de uma literatura infantil brasileira, tá? Ele diz na Barca de Gleire para Godofredo Rangel que ele estava adaptando, por exemplo, que ele estava com vontade de adaptar as fábulas, né, que vinham do português castiço lá, para uma linguagem que fosse acessível às crianças daquele momento, né, fazer fábulas à brasileira, como ele disse, com animais do Brasil, tudo isso. Então, o projeto do Lobato era essa criação de uma literatura infantil. Ele era um nacionalista, ele defendia, né, tudo que fosse do Brasil e ele queria também uma literatura infantil brasileira. E aí a pergunta que eu faço essas adaptações agora que estão surgindo, qual é o objetivo? Para que elas estão surgindo? Para quem são essas adaptações? Por que há necessidade de mudar a linguagem? Será que um glossário não resolve? É uma questão a pensar. E há o que a gente vê em algumas adaptações, uma higienização do texto, né? É retirado tudo aquilo que possa ser polêmico. Então, se Lobato fez, e fez mesmo, né? Teve posturas racistas no seu livro, isso aqui eu não vou negar, tá? Agora, o que está sendo feito é retirar. E aí a gente tem que pensar, vai retirar? Não vai retirar? Com que objetivo? Né? Qual o objetivo que se tem? Né? E outra coisa que me pergunto, numa das adaptações, eu não vou dizer qual mas talvez muitos reconheçam, foi retirado um dos personagens, o Pedrinho foi suprimido da adaptação.
E aí eu me pergunto, isso é mexer totalmente no enredo. Para quê? Só um minutinho, eu vou avançar só um pouquinho. A literatura do Lobato, ela tem uma característica dela ser polifônica, né? São várias vozes que conversam ali. Você não tem um narrador e um ponto de vista único. Você tem ponto de vista de Dona Benta, de Tia Anastácia, de Emília, Narizinho, todos falam, todos opinam, né? O Visconde opina, e o Pedrinho, ele tem uma participação muito importante. Ele representa o menino que vem da cidade e mergulha dentro daquele universo mágico do sítio. E é o Pedrinho que dispara uma série de aventuras, e o Pedrinho também faz muitos questionamentos à Dona Benta. Então, retirando o Pedrinho, você está retirando, primeiro, a única voz masculina do texto. Porque o Quindim, o burro falante, o Rabicó e o Visconde não são gente. A única pessoa, ser humano, que tem no sítio do Pica-Pau Amarelo, que é homem, é o Pedrinho. Então, você retira um ponto de vista masculino da história. E isso muda totalmente a estrutura do livro. Qual o objetivo? Dizer que o Monteiro Lobato faria isso também? Ninguém aqui tem bola de cristal para saber o que o Monteiro Lobato faria. Então, esse argumento não serve, né? Então, enfim, eu não vou mais me alongar. Depois do debate, eu posso colocar outras coisas que eu pensei. E vou passar a palavra aqui para a Sônia, tá? Oi, gente. Boa tarde. Obrigada pela presença de todo mundo. Acho que é um tema que a gente acha importante debater, né? Por isso a gente está aqui, por isso a gente pensou nisso, né? Vem pensando. E o que a gente combinou aqui é que a gente ia contar um pouco para vocês dessa nossa pesquisa que a gente está fazendo e que a gente, além de estar observando os livros, até a Bia colocou ali, né? Que já tem saído, as obras que têm saído, a gente fez uma enquete com alguns escritores, ilustradores, professores, mediadores de leitura, sobre algumas questões que nos interessava discutir, né, em relação à obra do Monteiro Lobato. Então, a gente fez uma enquete, que a gente fez perguntas de que maneira Monteiro Lobato entrou na sua vida, se algum livro do Monteiro Lobato marcou especialmente, se você se identificou com algum personagem, se a pessoa achava que, atualmente, os livros deveriam ser lidos no original ou não, e, no caso de não, se deveriam também ter modificações ou comentários, né? A gente perguntou isso, pedindo, solicitando que as pessoas justificassem suas respostas, né? O que também poderia ser mantido ou retirado, se a pessoa achasse que deveria ser adaptado. E também por que as pessoas achavam que a escrita do Lobato suscitava ainda tantas discussões até hoje, né? Nos dias de hoje. Enfim, e algumas outras perguntas que a gente fez aqui. E agora, na hora da gente falar um pouco sobre isso, a gente se ateve mais à pergunta sobre se atualmente os livros deveriam ser lidos nos originais, né? Quem achava que precisava de modificação, comentário, por quê, né? E também se as pessoas consideravam que a obra precisava sofrer as adaptações. E, no caso de sim, essas perguntas são complementares, né? O que deveria ser ou não mantido, né? E também por que suscita tantas discussões. Então, em cima dessas três perguntas, né, a gente categorizou, a gente leu as respostas todas, né? As pessoas mandaram por escrito, algumas gravadas também. Eu não vou dizer o nome das pessoas, porque não temos essa autorização, não pedimos, não solicitamos, então eu vou apenas me referir, vou falar, mas não vou dizer quem escreveu isso. Então, a proposta é falar, eu peguei aqui alguns trechinhos que as pessoas escreveram que respondem a essas categorias, né, que eu coloquei aqui. Abre aqui para mim, por favor. Tem que ser nessa ordem, senão me atrapalha. Tá. Bom, olha só. Então, a primeira categoria que a gente viu aqui foi a questão da defesa pela obra original, mas com contextualizações e argumentos e comentários, não a adaptação do texto da obra. Essa foi a primeira categoria que gritou aqui para mim, para a gente, quando a gente se debruçou sobre essas questões. E aí eu vou ler aqui algumas. Ó. Mais comentários do que modificações. Considero o texto de Lobato um registro histórico. A outra pessoa respondeu:
Eu acho que os livros têm que ser lidos no original. Eu acredito que não se deva mudar o texto de Lobato. Acho que pode ter comentários, sim, porque tem muita coisa que é de um outro tempo. Eu acho que isso facilitaria, talvez, os professores, mas não sei se a criança leria esses comentários. Uma outra pessoa fala: acho que os livros de Lobato devem continuar sendo lidos nos originais. Acredito que qualquer tipo de adaptação modifica de alguma forma um texto original, e esse acaba transformando-se em outro. Além de ser o processo de adaptação, a meu ver, algo muito tendencioso. O sensato, talvez, seriam os comentários ou notas de rodapés. Mas tais comentários deveriam ser utilizados de forma muito equilibrada, pois o leitor também tem o direito de ler o texto e tirar suas próprias conclusões e reflexões. Então, tem vários outros aqui, mas eu não vou ler todos. Então, foi a categoria, digamos assim, que mais teve essa fala, né? Essas falas se complementaram umas com as outras, defendendo, né, a obra no original, texto original, porém com comentários, sugestões de leitura, enfim. A outra categoria que chamou atenção foi a obra original, o texto original, sem comentários. Também tem pessoas que defenderam esta ideia. E aí eu vou ler aqui alguns pequenos aqui para vocês. Em minhas aulas, expressões como negra beiçuda, quando eu leio para as crianças, enfatizo na leitura, fazendo caras e bocas, e elas sempre dão uma saltitada. E aí pensamos a situação das negras e negros no nosso país na atualidade. Falamos de racismo, de direitos, leis e história do Brasil. Uma outra pessoa diz: no entanto, hoje, tia Anastácia... Não, desculpa, não é esse aqui, não. Esse aqui, desculpa. Leitura no original, sempre. Só abre precedente para atualização ortográfica. Modificações, em hipótese alguma. Comentários, os acho desnecessários. Cabe às professoras e aos pais orientar as crianças a pesquisarem na internet sobre algo que elas não entenderem. E mais um aqui. Sempre no original, e para os leitores com mais dificuldade, começar com os textos menores, leitura em capítulos, enfim, mediação, mas nunca adaptação do texto. Então, essa foi uma segunda categoria que surgiu, que tem outras, mas eu não vou ler todas. Tá? Aí, agora, a outra categoria foi a defesa, sim, por ter o acesso à obra original e também ter o acesso à obra adaptada, podendo o leitor transitar pelas duas formas de lidar, de adentrar a obra do Monteiro Lobato. Isso também apareceu na fala de muitas pessoas, né? Então, vou ler aqui algumas. Ó. Eu concordo com a proposta feita pela professora Nelly Novaes Coelho. Ela propôs hiperlinks para esclarecer expressões da época utilizadas por Lobato em seus textos, mas que se mantém a obra original. Alguém mexe em Machado de Assis? Não. Em Lobato também não. Claro que uma contextualização de época, dissertar um pouco sobre a entrada da coloquialidade no texto literário escrito, são questões importantes. Como contadora de histórias, eu usava a linguagem de Lobato e incluía sinônimos mais próximos da coloquialidade de hoje. Ou seja, essa pessoa transita entre os dois, ela vê vantagens nas duas coisas. As duas coisas são importantes para ela. Uma outra pessoa diz o seguinte: penso que eles devem também ser lidos no original, os livros, né? Para que exista a possibilidade de contato, aproximação com uma linguagem, um jeito falante bem diferente do atual. Por outro lado, a língua é dinâmica, está em constante mutação, e é isso que faz com que ela permaneça viva. Sendo assim, é importante que os textos originais sejam trazidos para os dias de hoje, potencializando dessa maneira o processo de comunicação e entendimento. Contudo, é necessário ter o cuidado de não interferir na essência, na alma dos originais. Então, essa foi uma outra fala. Tem outras questões relacionadas a isso, ao encontro com outras linguagens, a importância de trazer a obra no original, mas também trazer adaptações não só as literárias, quanto, enfim, de filmes, desenhos, televisão, etc. Né? Aí a gente tem aqui uma categoria também que gritou aqui também, que foi o politicamente correto, a questão do racismo, enfim, presente na obra, e o que isso, como esses autores, essas pessoas que responderam, foram só autores, problematizaram essa questão, né? Peguei aqui algumas.
Quanto à questão de dizer que tia Anastácia era negra e por isso era empregada, das palavras racistas que Emília usava para se referir a tia Anastácia, todas essas coisas devem ficar lá, para mostrar às crianças como evoluímos como seres humanos. Devemos explicar que Monteiro Lobato é fruto de uma visão e criação errônea da época. Depois ela fala, porque ele era realmente fruto de uma época machista, onde o racismo era forte. Hoje, há racismo velado, que é pior do que o racismo que Monteiro Lobato possa ter deixado claro em sua obra. A pessoa falou isso. Uma outra pessoa. Se fosse hoje em dia, talvez muitos livros, até da Silvia Ortoff, não iam passar, que tem a Fada Fofa, enfim. O João Carlos Marinho, com o protagonista dele sendo o gordo, também não ia passar. Esse policiamento é terrível. Estreita a literatura, reduz. Essa foi uma outra pessoa. Vou lembrar só mais um dessa categoria aqui. Mudar o termo pode ser bacana, mas não podemos apagar simplesmente essas feridas ainda abertas em nossa sociedade. Com essa atitude, é preciso ir além. Precisamos encarar, e mais, entender essa estrutura racista tão enraizada até hoje em nosso tecido social. Se vamos substituir, precisa haver comentários, um encarte para educadores e leitores em geral. Vivemos em pleno retrocesso atualmente no nosso país e sabemos que a ideia de democracia racial é um mito. Mais do que nunca, é importante discutirmos como vamos operar para transformar essa realidade. E não acredito que seja somente uma questão de mudar as palavras, muito menos de excluir a obra de Lobato das escolas. Então, essa outra pessoa trouxe essa questão, tem outros também. E aí eu venho aqui, só falta duas. A questão mercadológica, isso eu achei muito interessante também, porque algumas pessoas trouxeram essa questão, que as adaptações também passam por aí, por facilitar a obra ou por tirar questões mais tensas, com um olhar mercadológico, com um olhar de ser mais adotados nas escolas, de vender mais, etc. Então, essa fala também veio de diferentes pessoas que responderam. Vou ler aqui algumas. Onde a contradição é mais fumegante... Não, peraí, nessa não. Essa aqui. Peraí. Desculpa. Peraí. Me perdi aqui. Só um instantinho, gente. Peraí, porque é tanto papelzinho. Tá aqui. Agora achei. Tá, desculpa, gente. Me perdi aqui um pouquinho. Vamos lá. Essas facilitações são ditadas por questões de mercado, ideologia, pela vontade de tornar as obras fáceis, facilitando vendas e lucros instantâneos. No fundo, é uma censura acobertada com o nome de atualização. É muito fácil negar, adulterar, quando, na verdade, não sabemos fazer algo semelhante. É a eterna fábula de Esopo, a raposa e as uvas. Foi a fala de uma pessoa, que eu não vou dizer quem é. Bom, enfim, mas é uma pessoa muito bacana. Todos são bacanas. Responderam aqui. Inclusive porque nos responderam com muita atenção. Vamos lá, agora aqui. Esquecem o contexto social e político da época em que o escritor viveu. É muito fácil dizer que Lobato é racista, que ele disse isso e aquilo. Balzac era um demolidor da burguesia e, no entanto, era monarquista. Foi a mesma pessoa, inclusive, que falou isso. Deixa eu pegar só mais um aqui, olha lá. Foi um homem com ideias adiante do seu tempo, lutou pelo desenvolvimento econômico do Brasil e pela quebra de preconceitos de todos os tipos, inclusive os impostos a ele por sua educação recebida. Era um homem que prezava a liberdade em todos os aspectos da vida, das ideias, da prática cotidiana, da escrita, para adultos e para as crianças. Então, algumas pessoas que responderam falaram dessa questão da liberdade, da escrita, associando a talvez uma liberdade um pouco mais cerceada, se pensarmos o mercado editorial de livros infanto-juvenil, que, em geral, vão ao encontro das escolas para fazer as suas grandes vendas, né? Então, teve também essa fala. E, por fim, o Lobato homem, Lobato escritor. Essa diferenciação, algumas pessoas também fizeram nessas respostas aqui. Então, aqui, por exemplo... e também o Lobato escritor, Lobato inovador, né? Eu não vou nem ler essa, sabia? Eu vou só falar aqui rapidinho, porque algumas pessoas vão dizer que o Lobato, homem, deixou
tinha muitos ranços, deu declarações, né, escreveu cartas, inclusive, onde a gente percebe, né, o racismo, o preconceito racial em algumas dessas cartas, que depois ele nem quis publicar essas cartas, o que a gente não sabe se ele voltou atrás ou não, a gente não tem como saber isso, porque também não deixou isso escrito. Né? Tem pessoas que colocam, mas o Lobato nunca se perdoou, nunca pediu desculpas por esse ou aquele termo que ele usou no livro. O que ele fez, por exemplo, com o personagem de Jeca Tatu. Mas com a tia Anastácia, com outros, na questão racial, ele não teria feito. Né? E que esse homem, Lobato, tem suas contradições. Em compensação, o Lobato, escritor, traz outras questões para a obra, embora na obra também perpasse algumas dessas tensões, né? Sociais, culturais. E as pessoas discutem muito. A gente perguntou sobre por que essa obra continua sendo tão discutida, debatida hoje em dia. Né? E aí as pessoas trazem essas questões, das contradições, das inovações que ele trouxe, da questão dele estar associado a questões políticas. E também uma pessoa disse uma coisa que eu achei muito interessante, que fala da questão dos movimentos sociais. Né? Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento onde os movimentos sociais, que bom, né, ganham um espaço de discussão na sociedade com força e precisam ser discutidos mesmo, né, e que dentro disso, claro, uma obra que traz suas tensões também entra em discussão, por isso permanece ainda sendo bastante discutida. Então, as pessoas trouxeram essas coisas todas. Então, essas foram algumas categorias que a gente elencou aqui. E, para terminar a minha fala aqui, eu sou professora também, já foi falado aqui, eu trabalho na Éden, e eu trabalho com os meus alunos há muitos anos com a obra do Monteiro Lobato, e esse ano nós propusemos que as crianças escrevessem uma carta para o Monteiro Lobato, porque tínhamos lido a biografia dele, tínhamos lido várias cartas que as crianças da época do Lobato haviam escrito para ele e que ele havia respondido. E propusemos que as crianças, então, escrevessem cartas para o Lobato, falando que elas tinham gostado no texto, o que elas modificariam, se modificariam. E aí eu vou ler aqui 2 cartas para vocês. Uma bem curtinha. Caro Monteiro Lobato, eu sou um grande fã seu, e um dos meus livros favoritos é Caçadas de Pedrinho. A história é muito boa, e a ilustração também, mas eu acho que você podia mudar o jeito que os personagens falam com a tia Anastácia, porque hoje em dia, racismo é crime. Abraços de seu fã, Miguel Quedo. Ai, desculpa, não era para falar o nome da criança. Vocês não ouviram, tá? Enfim, é um aluno meu, né? Enfim. Agora eu vou ler aqui. Esse aqui. Esse aqui, né? Não, esse aqui, né? Esse aqui. Olha lá. Excelentíssimo Monteiro Lobato. Esse excelentíssimo é porque eles ouviram isso nas cartas antigas, então eles fizeram um pouco isso também. Gosto muito dos seus livros. Você é um ótimo escritor. Adorei seu livro Caçadas de Pedrinho. Acho muito interessante. Adoro o Pedrinho, ele é o máximo. Gosto dele porque ele é animado e brincalhão. A parte que eu mais gostei desse livro foi da invasão das onças ao sítio. Mas, na minha visão, ele escreveu isso, eu acho que a forma que você se refere às pessoas, principalmente a tia Anastácia, é um pouco deselegante. Acho que, na sua época, era normal do seu amigo. Agora eu vou ler uma que não fala desse assunto. Olha lá. Caro senhor Monteiro Lobato, eu já li vários livros seus e acho que é um pouco entediante, detalhado e racista. Por outro lado, sua criatividade é incrível, principalmente para os personagens. Os que eu mais gosto são a tia Anastácia e a Narizinho, Lúcia. Eu tenho uma boneca que é igual a Emília, ela só não fala. Mas tenho ela desde bebê e ganhei de uma pessoa muito especial. Se pudesse, levaria para todos os lugares. A Narizinha é uma menina criativa, determinada e muito corajosa. Como você conseguiu ter essa criatividade e criar esses personagens? Se eles existissem de verdade, e o sítio também, com certeza eu iria visitar. Eu poderia participar de uma história do sítio? Espero que o sítio tenha mais aventuras legais. A história que eu mais gosto, é Reinações de Narizinho. Obrigado e até logo, atenciosamente. Eu vou ler aqui só mais uma. Dá tempo? Que é muito legal? Caro Monteiro Lobato, li alguns de seus livros da biblioteca do sítio e tenho alguns comentários a fazer. Primeiro, acho que suas histórias são bem criativas e legais, mas acho que poderia melhorar uma coisa, a forma como chama tia Anastácia, tio Barnabé, etc. Para mim, o racismo não rola, não. Preta, criatura, são formas abusadas demais. Não pode. Negros
são pessoas idênticas aos brancos. A única coisa que muda é a cor da pele. Mas, então, continuando, como suas histórias são bem criativas, fiz um poema para o sítio. Sítio do Pica-Pau Amarelo, um mundo paralelo, cheio de magia e diversão. Aí, o que não falta é imaginação. Pode pilim-pim-pim, traga até mim a humildade do pessoal e a magia daquele quintal. Emília, boneca, é gente. Visconde, sabugo, é gente. Tá na hora do café quente, com bolinho de chuva, jabuticaba, maçã e uva. Pisa na grama sem chinelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Lá tudo é muito belo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que agora eu preciso almoçar. Pena que aqui não tem os bolinhos de chuva da tia Anastácia, da amiguinha desconhecida, e vem o nome dela. Então, assim, só para fechar minha fala, as crianças, elas têm condição de dialogar com a obra, de se colocar, de se confrontar com a obra, de responder à obra, né? Aquilo que as agrada, aquilo que as incomoda ou incomodou, e tiveram a oportunidade, e só tiveram a oportunidade de dizer isso porque leram o texto no original. Então, eu defendo, mas, claro, concordo com o que está sendo dito aqui, e a nossa proposta aqui é justamente, a gente tentou, né, pensar assim, fazer uma conversa, saber de vocês, né, o que vocês acham, né? As obras precisam de adaptação? Não precisam? O que, na verdade, as adaptações, ou não adaptações, mas as notas de rodapé, o que todo esse entorno da obra traz de positivo, né? O que a gente ganha, o que a gente perde, talvez, optando por isso ou optando por aquilo, né? Todas essas questões são relevantes. E é importante a gente pensar os motivos por que a gente faz uma adaptação ou porque a gente opta por não fazer adaptação, mas opta pela nota de rodapé, enfim. Como vocês aqui que estão, né, participando dessa conversa poderiam estar contribuindo aqui com a nossa conversa, dizendo, se colocando? Então, agora a nossa pergunta é para vocês. A gente gostaria de ouvir vocês. Perguntário. Agora é o perguntário ao vivo. Boa tarde, eu sou Maria Clara. Eu sou auxiliar de biblioteca no Colégio Pedro II e eu trabalhei 3 anos numa biblioteca infantil em Realengo, que é onde nós temos mais alunos negros, né? A nossa concentração de alunos negros é em Realengo, em todas as faixas etárias. E trabalhando com as crianças, né, a gente tem um acervo muito grande de Monteiro Lobato. E eu já passei por uma situação de, assim, me sentir constrangida em ler um texto sobre o Pode Pilim-Pim-Pim, pela forma como ele se referia à tia Anastácia. Eu estava lendo, nem era para a minha turma, era para a turma da minha colega Fernanda, que trabalha no CREIR, que é Educação Infantil, de 4 a 6 anos de idade. E, assim, eu fico, talvez por inexperiência, eu ainda não estou formada, não estou falando aqui como uma pessoa como vocês, que são especialistas, mas para uma criança de 4, 5 anos de idade, ela ouvir a forma como o Lobato se refere à tia Anastácia e crianças negras, né? Esse constrangimento que causa, o bullying que a gente sabe que essas crianças sofrem, o racismo que é latente, ele não é uma coisa que a gente já superou, né? Eu acho que, talvez na Alemanha, a gente pode falar, tipo assim, a gente não tem que esquecer, a gente não tem que fingir que o racismo não existiu, que o racismo não existiu, inclusive, na obra de Lobato, né? Não tem que queimar o livro de Lobato. Mas você trazer isso para uma criança em formação, uma criança que não tem, talvez, esse discurso, né, de dizer que racismo é crime, né? Uma criança muito nova não vai ter essa situação. E ela sofre racismo diariamente, não é uma situação que já deixou de acontecer. Então, eu sou a favor da adaptação e depende da situação. Eu acho que tudo depende, tudo, de fato, tem que ser adaptado para a situação que você está vivendo, né? Desculpa interromper, adaptação com retirando, por exemplo, os termos racistas, é isso que você está dizendo? Sim, eu acho, opinião, né? Não, mas a ideia é essa, a ideia é conversar. Eu acho que para uma criança que está ainda construindo a sua socialização, a autoestima a gente constrói a vida inteira, mas enquanto criança isso é muito relevante também, como você vai, né, se enxergar mais à frente. Eu acho complicado expor essa criança dentro do ambiente escolar, que devia ser um ambiente seguro, né? Por mais que depois você possa problematizar
você já expôs, você já constrangeu, a criança talvez já vá passar por uma situação de bullying por causa daquele personagem, por causa daquela expressão. Não que ela não vá sofrer bullying por ser negra só porque você não leu Lobato, mas, enfim, eu acho que isso pode ser um ambiente mais seguro, principalmente para crianças negras, né? Eu acho que a literatura tem que ser um ambiente seguro. Mais cedo teve uma palestra aqui sobre o preconceito na literatura e uma das coisas que o palestrante comentou é que a literatura traz as questões sociais de sua época. Então, conforme a época passa, as questões sociais mudam e é claro que daqui a 20 anos, o que a gente olhar para hoje, a gente vai ver um pouquinho de preconceito, as pessoas vão nos criticar e etc. Então, é claro que pode contextualizar. Mas, já tendo essa visão, já sabendo que é racismo, por que expor crianças tão jovens ao racismo, né? Então, eu estava lendo um texto original e eu não repeti as palavras de Lobato. Eu inventei da cabeça, eu chamei Anastácia pelo nome, eu não vou chamá-la de negra só porque Lobato escreveu assim. Aí eu vou comentar. Não sei se vocês perceberam, mas no comecinho eu falei, nós já experimentamos o pirlim-pim-pim. Eu tirei o pó. E quando eu estava escrevendo, eu falei, estou me censurando. Tô. Eu acho, Maria, como eu conheço um pouco a sua formação, que o mediador de leitura tem que estar confiante. Se você está bem com a situação, você vai contar maravilhosamente bem, vai ler maravilhosamente bem. Se você ainda está reticente, e olha que eu também, mediadora de leitura, como professora há muitos anos, se você não está bem, uma criança de 4 anos, realmente é difícil contar para uma criança dessa idade. Então, você não conta essa, conta outra. A estante é cheia de histórias, né? Do próprio Lobato, e de outro, quê? Ou outro trecho, enfim, eu acho que vale quando a gente sabe onde a gente está pisando. E acho, sim, que as crianças ficam expostas, mas depende do mediador levar isso. Para onde a gente vai levar isso? Talvez, acho que Sônia tem um momento com seus alunos que foi bem interessante, justamente nesse mesmo trecho. Mas eu acho melhor a gente passar aqui para outras pessoas falarem, né, para a gente ouvir mais pessoas, depois eu falo também. Eu também tomei a Não, claro. Não, claro. Mas só para outras pessoas falarem. Quem vai agora? Vai, toma. Então, eu sou Patrícia Corsino. Eu acho que esse momento aqui é importante. Eu acho que a gente está também no meio aqui de pessoas que querem discutir literatura, né? Então, eu teria várias perguntas, mas assim, primeiro, assim, a gente dificilmente, eu pelo menos trabalho muito com educação infantil, dificilmente a gente lê Monteiro Lobato para criança de 4 anos, né? Inclusive, certamente, essas crianças que escreveram a carta são crianças de 8 a 10 anos, no mínimo, né? Então, não são crianças de 4 anos. Então, para começar, uma criança de 8, 9, 10 anos são crianças que têm já um chão, né, não só de leitura, como também de possibilidade de argumentação e tudo mais. Então, a gente também tem que saber se Monteiro Lobato, nem ele escreveu para crianças de 4 anos, né? Então, o direcionamento dele não é para crianças tão pequenas. Os textos, inclusive, são muito longos para as crianças pequenas, né? Eu trabalhei com Monteiro Lobato quando dava aula para criança, e era o que seria hoje terceira série, era o segundo ano, seria hoje terceiro, o contrário. Crianças de 8 anos, né? Seria hoje o terceiro ano. Foi muito bom. E a gente pôde discutir os preconceitos. Agora, eu penso que a gente tem aí eu sou contra, né, totalmente contra qualquer tipo de adaptação à obra. Inclusive, quando a gente conta, eu sempre digo para os professores, escolham livros nessa direção, livros que vocês se sintam bem, livros bem escritos, que eu também não vou mudar em qualquer situação. A gente está aqui falando de Lobato, mas tem outros que a gente adapta. A criança não vai entender tal, ou porque acha difícil o vocabulário, né? O autor ficou ali um tempão escolhendo as palavras, a gente vai mudar. Então, acho que a gente tem que escolher bons livros que a gente se interesse e leia tal qual. Agora, no caso do Lobato, está tanta polêmica, eu acho que eu não li essa introdução da Marisa Lajolo, mas certamente uma introdução de pessoas
com determinada possibilidade de argumentação, que conhece a obra, pode ser interessante, né? Você ter o que a gente chama de paratexto, né? um paratexto que situe a obra, mas não exatamente uma alteração no texto, mas você já não entra como desavisado na leitura, né? Então, eu acho que isso pode ser uma coisa interessante. Agora, eu não sei se todo mundo que está fazendo essa... que seria um mediador, seria um prefácio, que chama o mediador para atualizar, né? Então, eu sou a favor desse tipo de possibilidade, né? De você ter uma pessoa que discuta a obra, que leve para esse leitor atual, né, questões, mas a obra segue. E aí você não lê desavisado, né? Mas eu não sou favorável a notas de rodapé, que inclusive, elas desviam muito, né, a atenção do texto, né? Pode ter um glossário no final, né? Isso pode ser interessante, mas dentro da ideia do paratextual, né? Não alterando a obra. A obra vem no miolo, né? Minha opinião, né? Se vocês perguntaram, né? A obra, eu sou a favor que a obra venha na íntegra, no miolo, e a gente possa ter esses elementos paratextuais, pode ser importante. Temos mais uma pergunta e a gente vai precisar encerrar, né? Já, pessoal. Porque ainda tem mais uma mesa, não tem? Não temos, Beth? Pois é. Boa tarde. Eu vou fazer um comentário bem rápido, quase que eu não fiz, porque foi muito de encontro com a fala da colega, mas eu acho importante a gente fazer essa marcação aqui hoje, já que a gente tem essa oportunidade de dialogar sobre um assunto tão importante. Meu nome é Magna, sou professora de sala de leitura no município de Duque de Caxias, né, um município que que mais tem pessoas negras, né, e que as crianças têm muita dificuldade de se identificar como negras, né? E eu acho que, respondendo um pouco o que a Cristina, porque eu estou de óculos longe, falou, né, sobre ela própria se censurar. Eu, às vezes, percebo isso na minha leitura, e como contadora de histórias também, toda contação de história ela não é literal, né, não é completa. A gente faz sempre adaptações, tanto na mediação de leitura quanto na contação de histórias. A minha opinião, eu acho que a gente não tem que jogar nenhum livro na fogueira. Eu acho que a gente tem que dar... A criança tem o direito, sim, de ler, mas a gente tem que ter uma preocupação como prioridade. O que a gente está mais preocupado? E, assim, o aluno da Sônia, que foram belíssimos textos, e ela complementou no final, realmente, ele sabe fazer... Aquele aluno, aquela aluna, eles sabem fazer uma leitura que pode fazer uma crítica, né? Olha, o Monteiro Lobato, não acho legal isso que você diz. Mas se você chega para uma criança que não se reconhece como negra, que tem toda a sua família negra, que a escola não tem literatura negra, nossa biblioteca 2% com personagens e autores de protagonismo negro. Ainda tem muito a que avançar sobre isso. E você prioriza, né, essa leitura de Monteiro Lobato, sem antes contar histórias de personagens negros, sem antes trabalhar o pertencimento, o empoderamento dessa criança, né? Eu tenho algumas questões com essa palavra, empoderamento, mas acho que vai nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar primeiro no lugar dessa criança, né? Qual é o lugar? Porque uma criança de Duque de Caxias é muito diferente do centro do Rio de Janeiro, que é muito diferente de uma escola privada que está na mesma rua. Então, a gente tem que pensar nesse público sempre. E eu não acho realmente que a gente tem que jogar o Monteiro Lobato na fogueira. Eu acho que é muito válido os comentários, sim. Não gosto de adaptações no texto, porque eu acho que a gente, enquanto leitor, enquanto mediador e enquanto contador de histórias, vai estar sempre fazendo mediação, adaptações, né? Então, eu acho que essa coisa de a criança ter o direito de ler e ter os comentários marcados, até porque a gente tem que localizar esse autor num tempo e num espaço também, né? E, ao mesmo tempo que a gente precisa valorizar a criatividade da obra, a maravilhosidade que a gente também precisa reconhecer que ele era um homem do seu tempo, né? Um pouco mais que racista, ele era um regionista. Mas eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, dando liberdade, mas priorizando o que é importante para o nosso público e principalmente essas crianças negras que, assim, a gente, no Brasil que a gente vive, que a gente tem muito menos tempo de um Brasil sem escravidão do que um Brasil com escravidão. O racismo, ele é presente, ele é atual, ele se repete. Eu fiz um trabalho com caixa de lápis de cor,
cor de pele, as crianças negras, retintas, elas têm medo de chegar no final da caixa, né? Que a caixa começa com lápis branco, 24 cores, e termina com um lápis muito preto, né? Então, as crianças, elas chegam a reproduzir essas falas, assim, eu não sou tão preto assim. Então, assim, acho que a gente tem prioridade para tratar, assim. Essa é a minha visão, tá? Obrigada. Eu vou comentar. Tem mais um comentário. É que a gente precisa encerrar, né, Beth? A gente precisa, infelizmente, encerrar. A gente sabia que essa é uma... Só para dizer, olha, porque a gente tem mesmo horário, mas ela vai falar o seguinte, a ideia desses encontros paralelos é exatamente a gente jogar os temas, infelizmente, né, não vai dar para terminar, estão sendo transmitidos, estão no YouTube, então a proposta é, infelizmente, não dá para fechar o assunto, muito pelo contrário, é para provocar a discussão. Boa tarde, meu nome é Cristiane Marcelino, sou professora educadora do ensino básico, historiadora da arte. A gente está discutindo uma questão que é uma obra de arte. Uma obra de arte, ela te propõe um pensamento, e esse pensamento ele propõe uma discussão. Então, nós estamos falando de um país onde nós não temos elementos básicos para isso. E eu acho que a colega se colocou muito bem, né? Porque quando a gente tem pessoas letradas que eu digo que saibam ler nas entrelinhas, discutindo esse assunto, a gente não pode deixar de lado e entender que essa não é a realidade do nosso país. Por quantas mãos, a gente diz que um livro tem asas e tem pernas. Então, a quantas mãos esse livro vai chegar e por quantos olhos ele vai perpassar que não tem essa capacidade de fazer esse discernimento, né, e de que essas palavras que nele se encontrem se passem simplesmente de uma maneira não brusca, né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso. É necessário, sim, se colocar, se discutir, até trazer um contraponto, um escrito de contraponto. Eu acho que seria super interessante a gente ter aí uma edição, né, falando e comentando da obra do Monteiro, não que se alterasse, mas que saísse uma outra edição, que se falasse e se discutisse, contextualizasse o porquê dele usar esses termos naquela época. É um crime, o racismo é um crime, e a gente esquece disso, né? Será que, se, de repente, eu lançasse um livro contra, né, o homossexualismo, isso não ia ser recebido como um crime? É um crime, sim, e precisa ser discutido, precisa-se ter uma obra se analisando, não diminuindo ou retirando, mas se discutindo essas questões que vêm dentro do livro. Temos alguns exemplos ali. Bom, acho que o tempo acabou, mas só para não ficar sem... É só o começo. É só o começo, como a Beth falou. Eu acho que as edições novas que estão saindo estão tendo essa preocupação, não de trocar. Alguns que optaram por trazer o texto original trouxeram também questionamentos, apresentações muito bem feitas. E eu acho que uma questão que eu acho é que, quando os livros chegam por meio da escola, principalmente, a gente tem os professores. Os professores têm condição de serem mediadores e justamente formar. Nem sempre, mas a gente não vai apostar na capacidade do professor crítica. Não sei. Claro que a gente vai encontrar professores que não são críticos ou pais que, enfim, que vão mediar aquela leitura e que não vão, né? Mas a gente vai nivelar por baixo, a gente não vai acreditar na potência. Não sei. Não, sim, sim. Graças a Deus, a gente tem professores, mediadores preparados e que fazem um trabalho de excelência. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem com todas a gente pode contar. Mas se a gente retira, a gente tira a possibilidade dessas pessoas... Sim, mas olha só, você está dizendo que essas pessoas não têm capacidade. Mas se a gente não apresenta algumas, né, de discernimento, de entender, de explicar o que é racismo, de mediar, né, de problematizar, digamos,
mas eu tenho que apostar que isso pode acontecer. Se eu começo já de saída nivelando ou não fazendo isso porque as pessoas não vão ter condição, aí a gente para tudo, né? E só para te esclarecer, existe sim textos que falam, tá, da negritude em Lobato. A própria Marisa Lajolo tem um texto muito bom, Negros e Negras em Monteiro Lobato, mais de um, mas esse é excelente, num livro que se chama Escrevendo Lobato, tá? Então, assim, a gente tem que ler a obra também. Eu acho que as pessoas precisam ler a obra, eu defendo, porque as pessoas estão lendo trechos. Pegam aquela edição da Globo, que pega meio capítulo do Lobato e toma a obra por esse meio capítulo. Quando você vai ler a obra do Lobato como um todo, você começa a descobrir uma série de contradições. E são contradições daquele tempo, do começo do século. O começo do século XX foi um século extremamente contraditório. Você tinha um movimento abolicionista, mas você tinha também um movimento eugenista, positivista, convivendo ao mesmo tempo. Então, se eu não levo isso para as crianças, se eu não levo isso para os professores, eu acho que a gente está retirando a oportunidade, inclusive, das pessoas conhecerem a história do país. O que aconteceu no século XX? Não sei. Olha, não, essa é uma discussão, né? E uma das coisas que a gente até comentava é que a formação dos professores brasileiros não lê Lobato. Isso é uma com nenhum curso de formação de professores se estuda Lobato. A gente defende há muito tempo que o curso de formação de professores devia ter inteiro